Hoje eu vou falar de uma das séries de maior sucesso do mercado de séries americano, que é a Supernatural, uma das séries de maior sucesso de todos os tempos. O que essa série tem a ver com a literatura? Vou falar depois da vinheta. E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. Mas antes de acompanhar o vídeo, não esqueça de curtir o vídeo, de descurtir também se você não acha esse tema interessante, de fazer algum comentário, de compartilhar, de ativar o sininho das notificações e, para quem não segue o canal, seguir o canal, por favor, porque isso ajuda bastante a gente a continuar fazendo os vídeos, ok? Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que é a série Supernatural. Para quem não conhece, Supernatural, ou Sobrenatural em português, ela é exibida pela Warner, foi produzida, feita pela Warner e exibida no canal Warner. Aqui no Brasil ela foi exibida durante muito tempo, e eu não sei se até agora ainda continua, sendo exibida no SBT. Ela começou em 2005, a primeira temporada, e nós chegamos no ano de 2019, agora este ano de agora, quando eu estou gravando o vídeo. Na sua 15ª temporada, ela vai estrear, se eu não me engano, em agosto, para terminar no ano que vem. E para quem não conhece a série, ela é uma grande narrativa que tem dois irmãos, que são o Sam e o Dean Winchester. O mote da série é o seguinte: uma noite, a mãe de um deles é morta por um demônio, e o pai dele se torna um caçador de monstros, um caçador de demônios. O pai, chamado John Winchester, atrás de vingança. Ele quer saber quem é que foi, qual foi o demônio que matou a mãe. Quando o Sam, bebezinho, tinha só 6 meses de idade, o Dean tinha um pouquinho mais, tinha uns 3 ou 4 anos. E o John, nessa busca pela vingança, ele cria os filhos na estrada, porque ele viaja muito, ele vai buscando pistas para tentar achar esse demônio, que depois descobrem se chamar Azazel, o demônio de olhos amarelos, como é conhecido na série. Ele cria esses filhos nesse ambiente. Então os filhos não têm infância, eles são criados num ambiente em que eles estão todo momento ameaçados por monstros, por entidades, etc. Então é uma série muito forte, e esse primeiro capítulo, o piloto, apresenta então a morte da mãe e de como eles entram nessa vida, né? E daí é só essa primeira cena, e depois já passa, eles estão adultos e vão atrás de vingança. E nessa busca pela vingança, eles vão encontrando outros monstros pelo caminho e vão matando todos os monstros, né? Então assim, é um prato cheio para mitologias, para crenças, etc. Eu até anotei aqui, tem uma série de elementos de várias culturas e várias crenças. Por exemplo, além da mitologia cristã, que a gente vai encontrar aí anjos, demônios e outros seres, a gente tem também da mitologia cristã arcanjos, serafins, néfilins, ceifeiros, cavaleiros do apocalipse, leviatãs, a Lilith, Lúcifer mesmo aparece na série, entre outros. Mitologia nórdica, a gente tem Thor, Odin e o Trickster, né, que é uma espécie de brincalhão, né? Lembra um pouco o Loki, mas não é exatamente o Loki, né? Tem o Osíris na mitologia egípcia, temos o Cupido, Fênix, Zeus, Aracne, Mercúrio da mitologia grega, Cronos também. Aparecem os dragões da mitologia asiática, djinns e ghouls da mitologia árabe, sem contar lendas populares europeias que aparecem em peso, né? Vampiros, lobisomens, fantasmas, bruxas, cães do inferno, fadas, metamorfos, rugarus, espíritos vingativos, Noiva da Estrada, que é uma lenda muito famosa, inclusive no primeiro caso que eles vão trabalhar juntos, os irmãos, logo no primeiro episódio, é a Noiva da Estrada, essa história que uma mulher ela se suicida porque o marido traiu e mata os filhos, ou ela morre na noite do casamento. Ela é uma lenda que aparece em várias culturas e tendo elementos um pouco diferentes, né?
E também tem o Golem da mitologia hebraica, o Ganesha da mitologia hindu, só para citar alguns, né? Então é uma série muito rica quando trabalha com o sobrenatural, porque ela abarca inúmeras crenças em inúmeros lugares do mundo. É claro que a série se passa nos Estados Unidos, né? Como todo bom seriado estadunidense, tudo acontece nos Estados Unidos. Eles têm só uma incursão fora do país, que é na Escócia. E pra quem me conhece sabe que eu sou muito fã da série, eu adoro a série, assisto não desde o começo, porque eu só fui descobrir a série, na verdade, em 2010, 2009 para 2010, quando estava acabando a 5ª temporada. Pra quem conhece a série, existe um ciclo que se encerra na 5ª temporada. Muita gente diz que a série deveria acabar naquele momento, mas às vezes eu acho que sim, às vezes eu acho que não, porque a série é tão maravilhosa assim que eu queria assistir eternamente, né? E é com dor no coração que eu tenho que aceitar que 2019/20 vai ser o último ano da série, a 15ª temporada. Bom, basicamente o mote da série é esse. E o que essa série tem a ver com literatura? Bom, o primeiro ponto que a gente pode relacionar com literatura é uma conversa de bastidores que rola muito, entrevistas não oficiais, etc., dos produtores da série, o Eric Kripke, entre outros, Robert Singer, que a ideia era fazer uma espécie de homenagem ao On The Road. Eu já fiz um vídeo do On The Road, vou colocar aqui no card o link para vocês assistirem caso queiram depois. On The Road é aquele livro do Jack Kerouac, da contracultura, em que as pessoas estão no momento em que pegam a estrada, são mochileiros e vão viver a vida na estrada. E só para lembrar, dois personagens principais do livro é o Saul Perkins e o Dean Moriarty. Então o Dean permaneceu o nome, o Saul mudou para Sam. E Winchester tem a ver com a mansão Winchester, que é uma mansão famosa nos Estados Unidos por ser mal assombrada. E também em relação às armas, né? Porque os irmãos estão toda hora mexendo com arma, mexendo com revólver, etc., para matar os monstros, né? E o pai, dizem que o pai dos dois, que se chama John, se chamaria Jack em homenagem a um escritor. Mas existe um problema nos Estados Unidos de alguns processos em que personagens, pessoas reais que possuem o mesmo nome de alguns personagens, processarem ou a série, ou o produtor, ou o criador, por terem os nomes colocados na série. Então já existia um Jack Winchester nos Estados Unidos vivo, e eles temeram algum processo, e é por isso que eles mudaram para John. Então a primeira referência, a gente pode ver, eles estão toda hora na estrada, existem várias referências a morar na estrada, eles não têm uma casa, embora eles tenham nascido em Lawrence, no Kansas, eles vivem na estrada, eles vivem naquele Impala 67, que é praticamente a casa deles, né? Então uma referência muito forte ao On The Road. Outra referência ao mundo da escrita e ao mundo da literatura é o diário que o pai mantém. O pai, ele desde que começa a caçada, o John Winchester, ele mantém um diário onde ele vai anotando todas as informações que ele vai encontrando a respeito dos monstros. Ele não é uma pessoa letrada, o John não é uma pessoa estudada, ele é um mecânico e assim, ele não tem tanto acesso aos livros. Então o que ele consegue, até porque ele faz a vida num momento para a internet, tudo que ele pode, que ele vai pesquisando, que ele vai conversando com pessoas que conhecem, ele vai anotando no caderno. E aquele diário se torna uma espécie de, depois da morte do pai, isso não é nenhum spoiler para quem não conhece, porque o pai morre no primeiro episódio da 2ª temporada, então faz bastante tempo que o pai falece. Se torna uma espécie de tesouro pro Sam e pro Dean, não só em relação a uma coisa afetiva, mas porque ele contém uma porção de informações importantes, né? É essa literatura de informação, é esse livro quase técnico que ensina os meninos, os homens no caso já, a caçarem os monstros. Também é uma referência ao H.P. Lovecraft, para quem não conhece, Lovecraft junto com o Edgar Allan Poe
e o Stephen King talvez formem aí a tríade de terror, horror da história da literatura estadunidense. E inclusive aparece ele morrendo num episódio, o Lovecraft, tem todo um mistério na morte dele, se eu não me engano na 6ª temporada, episódio 18, o Lovecraft aparece e tem toda uma busca em relação a uma possível relação que ele tem com o purgatório, que era um lugar que os personagens buscavam naquele momento. E como a série fez tanto sucesso, é claro que eles não iam perder a oportunidade de comercializar produtos, né? Então fizeram camisetas, fizeram canecas, fizeram uma porção de objetos de coleção em relação à série, aos personagens da série. E decidiram então fazer um caminho que geralmente é inverso a esse, decidiram ir para a literatura. Como assim, Luigi? Eles resolveram criar histórias a partir desse universo já criado, criar livros de literatura, de ficção, baseado no Supernatural. Então, geralmente faz o caminho do livro, né, que se adapta para as telas. Então, se a gente pegar lá Harry Potter, dessas mais famosas, né, Crônicas de Nárnia, do universo de fantasia, ou O Senhor dos Anéis, entre outros, saímos da literatura indo para o cinema. No caso do Supernatural, ele fez um caminho inverso. Ele primeiro não é o único na história da série cinema literatura, mas é um recurso pouco utilizado, é um caminho que é raramente feito, né? Mas eles fizeram, então lançaram uma porção de livros, acredito que agora devam estar por volta de uns 10 livros já lançados. Depois eu vou colocar para vocês aqui na descrição do vídeo todos os livros que já foram lançados do mundo do Supernatural. Um dos livros lançados é esse aqui, que é o Diário de John Winchester, ou seja, o mesmo diário que o pai anotava, que o pai escrevia, eles resolveram lançar o livro. Então é um diário de anotações que o John fazia. Isso aconteceu recentemente também com os Animais Fantásticos e Onde Habitam, do Harry Potter, que é um livro lido em Hogwarts pelos alunos. Eles estudam a partir desse livro e de repente tiveram uma ideia de lançar esse livro mesmo físico aqui no plano da realidade, da nossa realidade. Então o Supernatural fez a mesma coisa e lançou o Diário do Pai. E ali a gente encontra referência a uma porção desses monstros que eu citei no começo, a uma porção dessas entidades, e inclusive a gente tem conexão com alguns episódios, né? Então tem vários seres que aparecem, uma referência a sangue de morto, que é veneno para vampiro, aparece, por exemplo, no fim da 1ª temporada, quando o Dean está próximo de um inferno, eu acho que, se eu não me engano, no fim da 3ª temporada, eles também encontram referência no livro, eles estão no livro folheando, tentando achar alguma informação sobre cura, e eles folheiam o livro e essa informação tem no livro físico aqui. Então olha que interessante, eles fazem um caminho contrário muito fiel, embora essa palavra fidelidade seja um pouco perigosa para que a gente trabalhe, por exemplo, uma transposição de uma mídia para outra, né? Muita gente fala, o filme é melhor, ou o livro é sempre melhor que o filme, porque é mais fiel. Bom, essa questão de fidelidade é muito relativa. É uma outra plataforma, é uma outra visão de mundo, é uma outra maneira de fazer as coisas. Então eu não sigo por esse caminho. Mas é um livro bem interessante que tem muitos elementos da série nele. Uma outra referência à literatura é um livro específico de um caso que eles vão resolver, chamado Supernatural Nevermore, ou Sobrenatural Nunca Mais, né? E para quem conhece literatura profundamente vai saber que essa frase Nevermore ficou imortalizada no poema O Corvo, do Edgar Allan Poe. O que acontece que tem a ver o livro com o Edgar Allan Poe. O Ash, que é um personagem que mora num bar de estrada chamado Roadhouse, ele diz assim, olha, para os irmãos Winchester, tem um amigo meu que mora em Nova York e ele tá achando que tá acontecendo algumas coisas sobrenaturais lá e vocês podem dar uma força para ele? E eles vão visitar esse cara, que é muito fã de rock. O Dean já se aproxima dele de maneira muito fácil, porque o Dean é um apaixonado por rock, principalmente Led Zeppelin. E
Vários crimes acontecem em Nova York baseado em trechos ou em partes de contos e histórias escritas pelo Poe. E vai ter uma amarração, é claro, não são só crimes cometidos por humanos, tem uma amarração com o mundo sobrenatural, mas tem essa referência clara ao Edgar Allan Poe e também virou livro, né? Pelo que a gente imagina, esse livro ele se situa como se fosse um caso ali na segunda ou terceira temporada, pela disposição de mundo que está ali, pelo fio cronológico narrativo que está naquele episódio, né? nesse livro. E é muito interessante mostrar porque a série, por mais que seja maravilhosa, ela não tem acesso muitas vezes ao interior do personagem, o que está se passando na mente dos personagens, porque geralmente o mundo da imagem, do cinema, da série, ela tem um acesso muito assim ao que o personagem está demonstrando pelo olhar, pelo corpo, né? Mas o livro você tem acesso aos pensamentos, então a gente tem ali acesso aos pensamentos do Dean e do Sam. E é muito interessante como eles se alfinetam o tempo todo, né? Então assim, é muito interessante para quebrar também essa questão de fidelidade, né? Será que o Dean na série é tão desdenhoso como o Sam, como tem nesse livro, porque o Sam não gosta de rock? Será que o Sam é tão desdenhoso em relação ao Dean? Será que ele despreza o Dean ao ponto porque o Dean não é um cara CDF, não é crânio, não estudou, né? O Sam foi para Stanford, fez matérias eletivas inclusive na obra do Poe. Então assim, eles se alfinetam o tempo todo. É muito interessante de pegar esses detalhes que não estavam presentes ou que a gente não consegue pegar com tanta clareza na série. E é isso, gente. Tem uma porção de livros publicados por esse universo Supernatural. No Brasil, a editora que publica os livros é a Grifos, tá? Aqui, quem escreveu esse livro aqui, o Diário de John Winchester, é o Alex Irvine. O Supernatural Nunca Mais, depois eu coloco aqui embaixo quem escreveu, tá? Tem uma série de escritores que foram contratados para escrever os livros, né? E eu digo para vocês que é um universo muito gostoso, muito prazeroso, muito bom de conhecer, que é o universo do Supernatural. Então leiam os livros, procurem a série para quem não conhece, que eu indico bastante, ok? Um grande abraço e até a próxima.